Vocês estão prontos para mais uma EBD na minha casa? Então pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista e vamos lá! A paz do Senhor, crianças! Vamos orar para iniciar a nossa aula? Então vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Pai querido, Deus bondoso, nós queremos te agradecer por mais este dia, por mais esta aula que o Senhor nos preparou. Que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos para aprender mais um pouco da Tua Palavra. Continua conosco, abençoa cada criança, abençoa cada professor, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. E esse trimestre, o nosso tema é Deus realiza sonhos. Está passando super rápido, não é mesmo, crianças? E nós hoje vamos para a nossa aula de número 7, que tem como título Meu sonho agora é ser livre. E eu queria aí iniciar com vocês na sessão Trocando Ideias, logo aí no início da lição de vocês. Bom, mas um pouquinho antes disso, eu quero compartilhar com aqueles que não têm a revista aonde está o nosso texto bíblico de hoje. Então, o nosso texto bíblico de hoje está lá em Gênesis, o capítulo 40, do versículo 1 ao 23. Se você quiser, você também pode ler um pouquinho antes, Gênesis 39, do 21 ao 23, tá bom? Então, vamos para a nossa sessão Trocando Ideias. Vocês têm aí na revista de vocês, a edição especial da CPAD, uma pergunta. Aliás, nós temos aí uma pergunta com 3 questões. A primeira é: para que serve uma prisão? O que vocês acham? Para que serve uma prisão? Por que as pessoas são presas? Como deve se sentir uma pessoa presa? Então pense aí, escreva, a resposta é pessoal, tá bom? Essa seria uma sessão para que a gente trocasse mesmo ideias, para que eu ouvisse vocês, mas como nós estamos assim nesse formato online, então nós vamos apenas responder e depois eu vou ler aquilo que vocês enviarem, tá bom? E o nosso versículo de hoje, do Exercitando a Memória, que está lá na Bíblia, aliás, está aqui na Bíblia, né, que é a palavra de Deus 100% verdadeira. E está no livro de Salmos. O livro de Salmos fica no Antigo Testamento, que é antes de Jesus nascer. E nós vamos ler o Salmo 56 e o versículo 9, a parte B. É um versículo bem curtinho. A tia vai ler aqui na Bíblia dela. Salmo 56, 9b. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Salmos 56, 9b. E aí eu pergunto, será que vocês também têm essa confiança de dizer: Tia Michele, Deus está comigo? Você aí consegue perceber que Deus está com você? Então hoje, na nossa lição bíblica, nós vamos entender, nós vamos saber mais uma porção da palavra e entender que Deus está conosco em todos os momentos. E nós estamos falando de quem mesmo? De José. Nós estamos falando sobre os sonhos que José teve, um pouco da sua história, da sua vida, coisas que ele passou, sentimentos que o José sentiu e fazendo aí uma comparação com as nossas vidas. Nós temos muito que aprender com a história de José. E na aula passada, vocês tiveram aula com a tia Érica. E a tia Érica falou para vocês na lição passada que o José, ele foi vendido para um homem. Você lembra o nome do homem? Ah, quem respondeu Potifar, respondeu certinho. Ele foi vendido para Potifar. E sabe, o José, ele
ficou ali cuidando do lar, ficou responsável ali do lar de Potifar. Porém, algo aconteceu, algo terrível aconteceu. A mulher do Potifar inventou uma mentira terrível sobre José. E o que aconteceu com José? José foi preso, foi parar na prisão. Então nós terminamos a nossa aula falando sobre isso, que José foi parar na prisão, injustamente, mas foi para a prisão. E hoje nós vamos dar continuidade, né, a essa aula. E sabe, crianças, José, nesse momento que ele foi colocado dentro da prisão, talvez ele pudesse assim ter ficado desanimado, perdido as esperanças, mas o José era um homem especial. Ele era especial, um servo de Deus. E ele não se deixou abater com essa situação, mesmo estando numa prisão, injustamente, por uma mentira. Ele não se deixou abater, não, ele não ficou triste, mas pelo contrário, ele encarou aquela situação com perseverança, com coragem. Como disse o nosso versículo hoje, eu sei que Deus está comigo. Foi dessa forma que o José encarou essa ida dele para a prisão. E sabe, logo ali José, ele se destacou entre os prisioneiros. Imagina como ele era especial. Até mesmo na prisão ele conseguiu ter destaque entre os prisioneiros, tanto pela sua dedicação, né? Ele era uma pessoa muito ajudadora, que fazia as suas coisas com muito cuidado, e também pelo seu bom comportamento. Ele era obediente. Ele tinha um bom comportamento, aquilo que pedia para ele fazer, ele realizava sem reclamar, sem resmungar. Então ele tinha um bom comportamento. E sabe, ainda mais, porque Deus também o abençoava. Então José ali se destacou dentro daquela prisão, entre todos os prisioneiros que lá tinha. E o carcereiro, que era ali o guarda, né, aquela pessoa que cuidava, guardava a prisão, ele gostou muito do José. E ali ele colocou o José como chefe de todos os presos. Então José ali passou a cuidar dos presos. E assim, ao carcereiro ele não precisava se preocupar com nada, porque ali tinha o José que cuidava, né, de tudo para ele. E depois de um tempo que ele estava lá na prisão, ocorreu assim um problema entre o faraó, o chefe dos copeiros, que trabalhava ali na casa do faraó, e também o chefe dos padeiros. E o faraó ficou assim muito furioso com aqueles dois ali empregados dele e pegou e mandou os dois para a prisão, sabe? E exatamente na prisão onde José estava. Então, dali em diante, o José também passou a cuidar destes dois novos presos, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, né, que tinham vindo da casa de Faraó. E crianças, passado algum tempo, uma noite, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. E eles acordaram assim, não foi um sonho qualquer, foi um sonho diferente, que eles acordaram assustados, preocupados e querendo saber o que aquele sonho significava. Se tinha algum significado, o que tudo aquilo que eles tinham sonhado queria dizer para eles, né? Então, quando José foi vê-los pela manhã, que era um costume ali do José, e ver cada preso, porque José, ele se preocupava com cada um daqueles homens que estavam ali presos. E sabe, ele perguntou ali para os homens, viu a cara deles de preocupado, falou assim, ué, o que está acontecendo? Por que vocês estão assim preocupados, né? E aí os homens falaram, a gente teve um sonho, ali o copeiro já foi falando, eu tive um sonho e eu queria muito saber o que significava, mas não conheço ninguém que possa me dizer sobre isso. Naquele momento, o José, ele pegou e disse, eu sei de alguém que pode
falar o que esse sonho significa. Deus, ele pode nos dizer o que esse sonho significa. Imagina só, crianças, José, ele nunca teve a atenção dos seus irmãos quanto aos seus sonhos, não foi mesmo? Pelo contrário, debocharam dele, ficaram com inveja, com raiva dele. Mas José, mesmo tendo passado por tudo aquilo e vendo que as pessoas não se importavam com seus sonhos, ele se importava com o sonho das pessoas e se importava com cada um daqueles presos, porque ele sabia que aqueles sonhos eram especiais, que eram sonhos dados por Deus. Então, naquele momento ali, ele fala para o copeiro: não, eu posso ajudar você. E Deus nos falará o que significa os seus sonhos. O copeiro ficou todo animado e já foi lá contando para o José o seu sonho. Vamos ver aqui na Bíblia o que o copeiro sonhou. Está em Gênesis, no capítulo 40, o versículo 9, do 9 ao 11. Vamos ver só o que o copeiro sonhou. Sonhei que na minha frente havia uma parreira, que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. Naquele momento que ele contou para o José o que ele tinha sonhado, José já foi logo interpretando o sonho. Olha só o que José falou para ele que significava aquele sonho. A explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar a seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, olha o que José disse mais para ele, que quando ele estivesse bem lá no palácio novamente do faraó, trabalhando e que o faraó perdoasse ele, era para ele se lembrar de José. Se lembra do que eu fiz por você, se lembra do que eu falei para você. E fale bem de mim para o faraó. Naquele momento, o chefe dos padeiros viu lá, que a interpretação foi boa, que José havia interpretado aquele sonho. Então, naquele momento, o padeiro falou: eu também preciso te contar o meu sonho, então. Eu também tive um sonho e eu quero que você também interprete. Aí ele foi lá e contou. Tá lá em Gênesis 40, o versículo 16 e o 17. Olha só o que o padeiro sonhou, o chefe dos padeiros. Eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. Aí o José também imediatamente já interpretou o sonho e disse: olha lá qual foi a interpretação do sonho. O seu sonho quer dizer isto: os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira. E as aves comerão a sua carne. Nossa, crianças, esse sonho foi difícil, não é mesmo? E do mesmo jeito que José disse e interpretou aqueles 2 sonhos, assim aconteceu, crianças. Passado 3 dias, Faraó mandou soltar tanto o chefe dos copeiros como o chefe dos padeiros. E aconteceu exatamente aquilo que José tinha falado a eles. Mas lembra lá que para o chefe dos copeiros, José pediu algo especial? Falou que quando ele estivesse lá, que fosse perdoado, servindo vinho para o rei, que era para o chefe dos copeiros fazer o que mesmo? Lembrar de José, falar bem de José. Vocês acham que o copeiro lembrou? Ele não lembrou de José. Ele se esqueceu completamente do José. E vocês acham que José ficou triste? Também não.
José continuou ali fazendo o seu serviço, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que algum dia os seus sonhos eles seriam realizados. Então ele guardava os sonhos em seu coração, em seu íntimo, pois ele confiava em Deus e sabia que os sonhos que eram dados por Deus, eles seriam realizados. E eu quero encerrar essa aula dizendo para você, crianças, Deus, ele cuida de vocês. Deus, ele realiza os sonhos de vocês. E Deus está com você. Você, criança que já creu no Senhor Jesus como seu Salvador, Deus, ele está com você. Não importa o que aconteça. Ele continua te guardando e cuidando e estando ao seu lado em todos os momentos. Lembra do nosso versículo de hoje? Vamos repetir juntos lá o Salmo 56, versículo 9b? Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Que você possa ficar com essa palavra durante essa semana. Deus está com você. Deus está com você. Não se esqueça disso. E a nossa atividade, tem atividade. Tô gostando de ver, vocês estão mandando as atividades lá. Não desanimem. Muito em breve nós estaremos juntos novamente. Provavelmente no próximo trimestre, que inicia em abril, nós estaremos presencialmente, se assim Deus nos permitir, com todo cuidado, com todas aquelas regrinhas que aí vocês já estão aprendendo aí com esse retorno às aulas. Estamos orando para que seja assim um tempo de vitória para vocês, para que vocês vivam aí os planos de Deus, porque nós sabemos que não vai ser fácil, mas estamos orando para que o Senhor guarde a cada criança, guarde a cada professor, livre dessa doença terrível, e nós vamos vencer em nome de Jesus, tá bom? Então, atividade de número 1. Escolha um dos sonhos dos prisioneiros para você desenhar. Então, você vai escolher ou o sonho do copeiro ou o sonho do padeiro e vai desenhar aqui do seu jeitinho nesse espaço. Atividade número 2. Agora descreva o sonho que você desenhou com suas próprias palavras. Você vai descrever o sonho que você escolheu com as suas próprias palavras aqui na atividade 2. Da atividade 3, diz assim: escreva F para falso ou V para verdadeiro nas frases abaixo. Quando for falso, reescreva a frase de forma correta. Então, aqui tem um parênteses para vocês colocar falso ou verdadeiro. Quando for falso, você tem que escrever na frente da linha a forma correta, tá bom? E nós temos aí no finalzinho da página a nossa agenda bíblica. Não se esqueça de ler os versículos bíblicos, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É muito importante para vocês. E nós vamos continuar aqui com o nosso plano de frequência, que a tia Michele montou dela. Não esqueça de fazer o seu. Escreva aí um sonho e ore durante a semana. E hoje nós vamos colocar aqui no meu mural o sonho da Clara. Vamos ver. O sonho da Clara acho que é a longo prazo, hein? Ou não, né? Viajar para a França. Ela sempre fala que tem o desejo de viajar para lá e quer ir no museu lá especificamente, toda empolgada. Então, vamos orar pelo sonho da Clara, crendo que o nosso Deus, ele realiza sonhos. Aliás, ele já tem realizado sonhos de crianças que foram colocados aqui no nosso painel. E eu estou ansiosa para ver o testemunho. Logo, logo, né, a gente vai dar um jeitinho de vincular aqui na aula o testemunho de algumas crianças. E eu gostaria que vocês continuassem orando, em especial, claro, por todos, né? Ore pelo sonho do Ronaldo. O sonho da Thalita já foi realizado, mas continue orando pela Thalita. O da Fê parcialmente já foi realizado. O vovô dela já está em casa, já está aqui em São Paulo, que já é uma grande vitória. Mas nós vamos continuar orando pela vida do vovô da Fernanda, pela vida da sua família. E eu sei que o Senhor vai continuar fazendo o querer e a vontade dele. Também vamos orar pelos sonhos do Felipe,
né? Que também é um sonho a longo prazo, e hoje o sonho da Clara. Vamos orar para encerrar a nossa aula? Senhor Deus, meu Pai querido, neste momento queremos te agradecer por mais esta aula, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós cremos que o Senhor está conosco em todos os momentos, em todas as situações. Deus, neste momento queremos colocar diante de Ti mais um sonho, o sonho da Clarinha, Senhor. Ela deseja um dia, Pai, conhecer a França, fazer uma viagem para a França. O Senhor sabe do coração dela, o Senhor sabe o porquê de tudo e o Senhor sabe o que é melhor para a vida da Clara. Ó Deus, mas também neste momento, Senhor, eu quero continuar apresentando, ó Deus, a vida das crianças, ó Pai, que estão nesse painel, os seus sonhos, em especial o sonho da Fernanda, a recuperação do seu vovô, mas também, Senhor, apresentar a vida do Ronaldo, a vida do Felipe, a vida da Thalita, Senhor, continua ajudando eles em tudo, Pai, continua confirmando a Tua vontade na vida de cada pequeno. Senhor, também te pedimos, ó Deus, que nos dê uma semana abençoada na Tua presença e que consigamos, ó Deus, colocar em prática aquilo que nós aprendemos no dia de hoje. Nós oramos a Ti, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.